A graça e a paz do Senhor Jesus, amados irmãos, estamos aqui para começar mais um culto poderoso nesta quinta-feira. Deus vai falar contigo, abra o seu coração, se prepare para grandes revelações na palavra do Senhor, se prepare, abra o seu coração desde agora, deixa Deus já começar ministrando, quebrando as barreiras, quebrando as dificuldades. Começa agora, Espírito Santo, entra agora nesse coração, começa a quebrar as barreiras, as dificuldades, que possa ser visitado de maneira sobrenatural através da tua doce e maravilhosa presença. Aleluia! Isso é algo maravilhoso. Nós precisamos do Espírito Santo. A todo e qualquer momento em nossas vidas, nós precisamos dele, certo? Precisamos para viver, precisamos para agir, precisamos para tudo. Eu quero falar agora um momento, abrir um parênteses muito especial, que é falar sobre a nossa fidelidade. A nossa obra, a obra do Senhor Jesus, ela não para, graças a Deus por isso. Já tentaram impedir de diversas maneiras, mas o Senhor está à frente da batalha e a porta que Deus abre, ninguém consegue fechar. Amém? Aí está sendo colocado o número da conta bancária para você estar contribuindo com a sua fidelidade. Como contribuir, pastor? Não por constrangimento, por imposição, por pressão, mas segundo o teu coração. Seja fiel nos dízimos e seja fiel nas ofertas, nas primícias, faça conforme a palavra do Senhor. Amém? Tudo voluntário nós fazemos porque é para a obra, porque é um investimento na obra do Senhor, para que a igreja possa ter o aconchego e cumprir todas as suas metas para com os membros e para com a sociedade. Seja fiel, não esqueça de entregar seus dízimos, não esqueça de entregar suas ofertas. Qual que é o princípio da multiplicação? Alguém multiplica não tendo nada? Quanto que é nada vezes nada? Você é bom de matemática, eu já não sou tanto assim. Mas algo que significa que é nada, se multiplica por nada, sempre vai dar nada. Ou então, nada vezes alguma coisa. Vai dar nada também, assim. Então, amado, para que eu possa multiplicar, eu tenho que ter algo. Eu tenho que ter uma semente. Se eu tenho uma semente na minha mão, uma semente, mas a multiplicação dá 2, dá 6, dá 100, dá 30, 60, 100 por 1. Amém? Então o segredo é o que eu tenho nas minhas mãos hoje. O que você tem para ofertar? Ok? Quando você ofertar nessa conta que está aparecendo aí, tire uma foto do comprovante e envie para mim, por favor, envie para alguém da igreja, para que possa chegar até mim, né? Para que eu possa dar baixa e dar entrada no caixa da igreja. Isso é muito importante, tá bom, queridos? Eu quero que você já abra sua Bíblia em Marcos, capítulo 2. Esteja abrindo a sua Bíblia, um texto maravilhoso da palavra do Senhor. Nós vamos falar hoje sobre o paralítico de Cafarnaum. Falar um pouco sobre o que aconteceu aqui nesse momento todo maravilhoso, nesse momento todo especial, onde o Senhor visitou, fez uma grande obra. Amém? Mas antes de começar, feche seus olhos, nós vamos orar e falar com o nosso Deus. Pai, em nome de Jesus, damos graça por tudo, por esse momento muito especial, por esse momento tão maravilhoso. Espírito Santo, fale conosco através da tua palavra, através do teu agir, através do teu doce e maravilhoso Espírito Santo. Enche as nossas vidas com teu poder, com tua unção, com tua graça. Fala, visita agora o que está ouvindo, visita agora o que que já assistiu, que vai assistir, ó Deus, o que vai ser compartilhado com outras e outras pessoas, para que juntos venhamos receber a mesma unção. Te damos graça por tudo, em nome de Jesus. Amém? Amado, então, se você, no final, né, dá um likezinho para nós, tá ok? E compartilhe com alguém. Eu sei que essa palavra vai falar com você. E tem alguém que você vai identificar que está precisando ouvir essa palavra. Aí você manda para ele, manda nas suas redes sociais, manda no WhatsApp, manda no Face para ele, manda no Instagram. Compartilhe essa palavra, porque ela vai abençoar muitas e muitas pessoas. Por que nós cremos nisso? Porque é a palavra de Deus. Então a palavra de Deus, ela vai fazer tudo isso na minha vida e na sua. Então vamos ler então Marcos capítulo 2, a partir do versículo 1. Está escrito: Dias depois entrou Jesus de novo em Cafarnaum. E logo ocorreu que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar. E anunciava-lhes a palavra. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico, levando por 4 homens.
E não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente ao que ele estava e, fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Vendo-lhe a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas estavam assentados ali e arrazoavam em seu coração: por que fala ele deste modo? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados senão um, que é Deus? E Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles assim razoavam, disse-lhes: por que razoais sobre estas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados, ou dizer: levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem poder na terra, autoridade para perdoar os pecados, disse ao paralítico: eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e anda. Vai para a tua casa. Então ele se levantou e, no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto que se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo: jamais vimos coisa assim. Que história linda e maravilhosa que o Senhor Jesus está contando para nós. Nós sabemos, amado, que o nosso Deus é maravilhoso. O nosso Deus tem poder para curar. Aqui nós vemos algo que é impossível para o homem. Como talvez você está passando por algo que é impossível, você já tentou todos os recursos, você já fez tudo que é necessário, né, procurando algo para resolver e ainda não conseguiu resolver. Mas eu digo para você que Deus vai mudar a sua história. Amém? Deus tem poder para fazer todas as coisas, Deus tem poder para agir, tá ok? Então descansa no Senhor, deixa Deus agir, porque Deus é contigo. Amém? Então esse texto nós vamos estar dizendo agora sobre o paralítico, né? Aqui conta a história de um paralítico. Nós conhecemos alguns paralíticos, não é isso? Na nossa igreja tem uma cadeirante, que o nome dela é Eloane. Nós oramos todos os dias e clamamos nas nossas orações para que o Senhor faça um milagre na vida dela. Aí você vai dizer: pastor, ainda não aconteceu, mas nós não podemos deixar de crer e orar pela vida da Eloane. Amém? Porque a situação que ela está é só um milagre. A medicina já deixou bem claro, não tem condição de fazer mais nada por ela, é só qualidade de vida. Mas nós temos que crer no milagre. Eu sei que Deus pode fazer como vai fazer, na hora que Ele quiser e para a glória do Senhor. Amém? Então, amado, é algo que eu estou te ensinando aqui. Não desanima. Ah, pastor, mas está demorando. Quem falou que ia ser rápido? Nós temos que confiar no Senhor. Deus não prometeu nada, nem tempo, nem hora marcado. Ele só prometeu que iria fazer algo em nossas vidas. Então, amado, abre o seu coração, ok? Nesse versículo 1 nós vemos... a primeira coisa que esse texto nos fala é que Jesus estava em Cafarnaum. Olha aqui no versículo 1. Jesus entrou em Cafarnaum. O que era Cafarnaum? A palavra Cafarnaum significa vila de compaixão. Opa, que nome bonito! Jesus entrou numa vila de compaixão. Presta atenção comigo então. Se o nome é vila de compaixão, o que tem que ter nessa vila? Compaixão. É isso? Se o nome dela está dizendo, vamos pensar que seja um nome, Vila do Amor, tem que ter ódio nessa vila? Está errado. Se está tendo ódio, está errado, né? Mas o nome é Cafarnaum, vila ou aldeia de compaixão. Quem era compaixão? Era a cidade? Não era. Quem era compaixão? Eram as pessoas? Não eram. Quem era compaixão? É o próprio Jesus. Amém? Jesus, ele é a compaixão para todos aqueles que precisam de um milagre, todos aqueles que precisam de uma resposta. Ele tem compaixão, amém? Então, o que o Senhor Jesus tenha compaixão de ti, tenha compaixão dos seus problemas, tenha compaixão da sua situação e opere poderosamente o milagre para a glória do Senhor, amém? Jesus, então, aqui logo no primeiro versículo, fala que ele entrou no lugar de compaixão. E o que aconteceu? Olha o que diz aqui. Logo correu
que logo correu que ele estava em casa. Jesus entrou dentro de uma casa. Aqui não mostra qual casa que é. Existem muitas especulações. Um diz que é a casa de Jesus, outros falam que é a casa de Pedro, mas o que o texto falou aqui para nós? Ele entrou numa casa. Amém? Só para você ter uma noção, entender também sobre isso, Jesus, ele tinha algumas bases que ele sempre ficava, algumas bases missionárias, que quando ele entrava naquela cidade, ele ia sempre para uma casa. Vamos pensar em Betânia. Qual casa que Jesus ia quando entrava em Betânia? Na casa de Lázaro, Marta e Maria. Todas as vezes que Jesus passava por Betânia, ele ia para onde? Lázaro, a casa de Lázaro, Marta e Maria. Então Jesus tinha algumas casas que era o seu referencial. E aqui em Cafarnaum foi um lugar que Jesus ficou, né? Efetuou muitos dos seus milagres. E aqui, então tinha um local que ele dormia, que ele descansava, que seria uma referência de encontrar ele ou nas ruas, na praça, na sinagoga, ou então dentro desta casa. Amém? Isso mostra então, amado, que Jesus entra em nossas casas. O que é casa? De parede? Nem tanto, estou falando de uma casa mais do que isso, de uma casa espiritual. Eu sou e você é, nós somos a casa favorita do nosso Deus. Deus quer entrar não em uma casa física, porque ele já está, mas ele quer entrar numa casa que é o seu coração, amém? Que é o meu coração, que é o coração de todas as pessoas, é o coração de todo ser humano. Então Jesus quer entrar dentro desta casa, amém? Abra seu coração, deixa Jesus entrar dentro da sua casa. Ele vai fazer milagre, porque esse texto aqui, ele fez um grande milagre quando ele entrou dentro dessa casa, tá ok? Jesus, eu vejo que também ele era um bom anfitrião. O que falou aqui, ó? Logo ocorreu que ele estava em casa, e versículo 2, muitos afluíram para ali, tanto mesmo junto à porta que o lugar já estava cheio de gente. Jesus, ele sabia receber bem as pessoas. Agora vamos pensar, uma casa, a gente pensa assim, pastor, essa casa tinha 200 metros quadrados, essa casa tinha 500 metros quadrados, essa casa tinha 45 metros quadrados. Amado, aqui era um outro padrão diferente do nosso. O judeu era muito simples, vivia uma vida muito simples, uma casa muito pequena, talvez um cômodo só. É tipo o japonês, né, que tem as esteiras, que tira as esteiras, depois põe as esteiras para dormir, que se transforma em cama, tem um fogão do lado, né? E geralmente tinha uma escada para uma parte de cima, como se fosse não mais um quarto, mas um piso, né, para que lá colocasse as roupas, colocasse o serviço de depósito. E era uma casa talvez de 4 metros quadrados, de 10 metros quadrados só, ou no máximo 20 metros quadrados. Era muito pequeno. Por quê? O judeu não tinha tantas coisas como nós temos. Talvez a sua casa tenha 2 geladeiras. Amém, irmão, glória a Deus. Talvez a sua casa tenha 3 televisões, não é isso? Nós somos assim. Mas o judeu vivia uma vida muito simples, uma vida muito prática. O judeu era prático. O conforto eram as coisas boas, mas não era inúmeras quantidades. Nessa época aqui realmente era difícil as coisas, então ninguém tinha, somente os grandes abastados poderiam ter casas maiores, tá? Jesus então ele entra em uma casa e nós vemos aqui, amado, uma santa aglomeração sem Covid. Né? Porque o Covid não pode se aglomerar, mas aqui o que o texto falou? Multidões fluíram para lá. Agora você imagina uma casa, como é que ficou essa casa? Jesus estava dentro dela, os que chegaram primeiro entraram dentro da casa, os que não chegaram não tinha telão e nem data show projetando para que as pessoas vissem lá fora. Não tinha telão e nem data show. O que fazia então? Apenas escutavam. Lá de fora, todo mundo atento. Então eu vejo que talvez ninguém conversava, né? Porque lá fora, se qualquer ruído atrapalhava o que estava falando lá dentro, né? Então, Jesus, uma santa aglomeração. Estamos com muita saudade dessa aglomeração, de abraços, né? De aperto de mãos, de beijos, não é isso? De andar de mãos dadas, de andar de mão no ombro. Estamos com muita saudade. Eu creio que isso vai chegar em nome de Jesus. Querido, onde Jesus estava, o que nós podemos ver? Ele sempre atraía
Multidões. É uma grande marca do ministério de Jesus. Uma multidão, o que está dizendo? Uma multidão estava presente. Jesus, ele atraía a multidão não porque ele fazia milagre, amado, porque ele tinha palavra, porque ele tinha credibilidade, porque ele tinha unção, porque ele tinha amor, porque ele tinha consideração, porque ele tinha graça. Você está me entendendo? Não é, as pessoas não iam só em Jesus por causa de cura. Vamos pensar, quantas pessoas não foram curadas e não deixaram de andar atrás de Jesus? Quantas? Muitas. Uma multidão não foi curada. Poucos foram curados, alguns foram curados, mas não foi 100 pessoas de uma vez. Não foram 100 leprosos, o texto fala que foram 10 leprosos. Não foram 200 leprosos, foram 10. Está me entendendo? Então, mesmo que não foi curado, ele não deixava de ouvir Jesus, não deixava de proximidade. Tá? O texto aqui falou, ele estava em um lugar, quando ele entrou na cidade, todo mundo ficou sabendo e foi para lá. Jesus atraía multidões. Eu te pergunto, amado, você atrai as pessoas ou retrai? Nós, como filho de Deus, nós temos que atrair as pessoas. Elas têm que chegar próximo a nós. Sabe por quê? É porque nós somos bonitos. Não é isso. É porque nós temos dinheiro. Não é isso. É porque nós temos a unção do Espírito Santo sobre nós. É isso que atrai as pessoas. Amém? É a unção de Deus na sua vida. A palavra diz, recebereis poder ao descer do alto. E nós temos esse poder que nos capacita, tá? Aqui Jesus, ele curou no primeiro momento? Não. Jesus estava fazendo o quê? Pregando. Jesus estava ensinando. O que nós podemos concluir então? Que a pregação, ela antecede a cura. Entendeu? Está vendo? Por que Jesus não começou pela cura? O mais importante, amado, é a pregação da palavra. Como eu já falei aqui, não foram 100 leprosos que foram curados, mas 100 pessoas ouviram. Me entendeu agora? Os que não for receber a cura precisam ouvir a palavra. Os que receberam a cura ouviram a palavra. Os que não receberam a cura ouviram a palavra também. Não basta apenas orar por cura e não ter uma ministração de palavra e não ter um ensino das Sagradas Escrituras. Jesus é muito sábio, está vendo aqui? Ele nos ensinando como fazer a obra dele. Prega a palavra. Paulo fala para Timóteo, prega a palavra, Timóteo, prega a palavra a tempo, fora do tempo, é para você falar. Não deixe de falar, não a parte das Escrituras. Paulo é muito claro em relação a isso, ensinando o seu discípulo Timóteo a importância da ministração da palavra. Amém? Jesus, então nesse primeiro momento aqui, a multidão estava lá, enchendo. Aqui o texto fala, foi muito claro, ele não tinha feito nenhum milagre ainda. Estava o quê? Ensinando, gerando fé, transmitindo conhecimento, gerando amor, credibilidade, desejos. Isso é algo maravilhoso, irmãos. Ouvir Jesus falar. Nós vamos ter essa oportunidade lá no céu, quando nós veremos o Senhor face a face. Oh, glória a Deus! Vai ser maravilhoso. Nós vamos ouvir o nosso Deus face a face. Coisa tremenda, amém? Mas o texto seguindo aqui fala que 4 homens conduzindo um paralítico. No versículo 3 e 4 fala que ele estava conduzindo um paralítico. Então, amado, tinha alguém que tinha um problema muito grave e 4 amigos. Foram 4. Você viu? Cada um pegou. 2 pessoas pegou essa cama, né, ali do lado da cabeça dele e 2 pessoas pegou lá no pé. Você imaginou se fosse 3 pessoas? Ia ficar meio capenga. Se fosse 2 pessoas, ia ficar muito pesado. Você entendeu o porquê do 4? Você viu que não tinha algo desnecessário. Nós podemos dizer, querido, que foram... essas 4 pessoas falam de equilíbrio. Entendeu? Presta atenção nessa palavra, equilíbrio. Essas 4 pessoas simbolizam equilíbrio. Isso quer dizer o quê? Tudo tem que ser equilibrado. Pessoas desequilibradas não levam ninguém a Jesus. Pessoas problemáticas não levam ninguém a Jesus. Mas aquela pessoa que é equilibrada, que tem um bom senso,
não é isso? Que é claro, que quer aprender, que é transparente. Esse sim leva alguém aos pés de Jesus. Essas 4 pessoas foram as pessoas certas, levaram ela, né? No primeiro momento, chegou lá, tinha aquela multidão, o texto aqui falou. E agora, o que fazer? Vamos para casa. Não é melhor ir para casa? Se não dá para entrar, eu vejo que esses 4 homens, mais esse paralítico, tinham uma fé tremenda. Vamos levar até Jesus, porque ele vai curar. Mas tinha uma barreira. O que fazer com essa barreira? Dá licença, nem sempre funciona. Não é isso? Por quê? Todos acham que o seu problema é mais importante que o outro. Quem falou para você que o problema daquele paralítico é mais importante que o seu? Não é assim que nós pensamos? Pela lógica, todos que estão lá de fora, o problema dele é mais importante, é prioritário em relação ao que está lá atrás. Então, amado, ninguém ia sair dali. Ninguém. Porque todos queriam ser curados. Todos queriam ouvir uma palavra. Ninguém arredava o pé. Não é isso? Sabe aquele culto maravilhoso que tem aquela unção que você não vê que hora que começa, nem hora que termina. A hora que acabou o culto, você fala assim, mas já acabou. Estava tão bom, agora eu tenho que ir embora para casa. Então, amado, ninguém tirava o pé e ninguém dava licença para o outro passar, porque todos queriam chegar. Se um abrisse caminho para o outro, o povo falava, por que não eu? Abre para mim também. Ia dar o maior problema. Não é isso? Primeira barreira, a barreira humana. Uma barreira natural. As barreiras naturais são fortes, nos impedem de chegar até Jesus. Aqui era uma multidão. Querido, multidão sempre vai impedir você de ir para a igreja. Imagine só, na hora que está tudo arrumadinho para a igreja, o telefone toca, chega uma mensagem, alguém fala para sua casa, tudo isso pode impedir você de, talvez naquele dia Deus quer fazer algo especial e você não foi. Existem pessoas que são multidões, que sempre querem nos impedir de chegar até Jesus. Aqui foram essa multidão que estava de fora, ninguém queria deixar. Mas, olha a determinação e a fé desses homens. O que eles pensaram? Vamos por cima da casa. E subiram em cima dessa casa. Agora eu te pergunto, será que foi fácil para esses homens subir nessa casa? Amado, o reino de Deus, nós não precisamos... pastor, tem que esforçar. Quem não esforça não vai para o céu, quem não esforça... Não é isso. Mas eu vejo que tem um esforçozinho que nós temos que fazer. O Senhor espera isso de mim, de você. Pelo menos um empenho. Essas 4 pessoas empenharam, fizeram de tudo, subiram em cima dessa casa. Agora a gente pensa, pastor, tirou telha? Não tinha telha, irmãos. Lá era aquela palha com barro batido, né? Então eu imagino que começou, quando tirou aquelas palhas, deve ter caído alguma terra, né? E Jesus, todo mundo olhou para cima, né? E falou assim, gente, o que está acontecendo? Jesus sabia, mas ficaram assustados, né? E de repente, desce, amarra na corda 4 pessoas, cada um segura aquela corda, e desce no meio daquela multidão. Aí aquela multidão teve que sair dali, teve que afastar, ali não tinha mais jeito. Desce uma pessoa acamada, uma pessoa paralítica. E agora, eles levaram ela para a pessoa certa. Quem é o certo? Era Jesus. Amado, você tem um problema grave. Sabe por que não resolve? Você não leva para Jesus. Fica buscando paliativo, fica buscando solução. Vai lá um homem de Deus. Um homem que ora. O homem do milagre. Irmãos, nós precisamos ir até Jesus. Eles não perderam tempo. Onde estavam os discípulos? Estavam todos. Por que eles não foram até os discípulos? Talvez tinha algum lá de fora. Que talvez não deu tempo nem de entrar no meio daquela multidão. Mas não. Vamos levar até Jesus. O primeiro obstáculo, multidão. O segundo obstáculo, a casa. Eles romperam os 2 obstáculos. A multidão não intimidou. A cobertura da casa ou telhado, para você entender melhor, também não intimidaram. Eles venceram essas 2 barreiras. Amado, isso que é uma fé. É isso que está faltando em muitas pessoas, em muitos de nós. A primeira barreira a gente recua. O primeiro problema você joga a toalha. A primeira dificuldade você desiste.
Até quando nós vamos chegar aonde deste jeito? Em que lugar? Para de desistir, para. Desista, olha a palavra que eu vou falar para você agora. Desista de desistir. Entendeu? Desista de desistir. Pare de desistir. Vá até o final. Se esses 4 homens desistissem, esse paralítico jamais seria curado. Você conhece alguém que poderia ter mudado de vida e faltou alguém para levar? Faltou alguém para levar no hospital, faltou alguém para ir levar na farmácia. Amado, você é a pessoa certa para levar alguém aos pés do Mestre. Aleluia! Você é a pessoa certa. Deus vai te usar nesses dias. Está aqui, ó. Abriram, baixaram o leito, versículo 4, o leito em que jazia doente. Aquele homem estava basicamente pregado naquela cama, ele não saía dela, era paralítico. Não conseguia, talvez não sentava, só ficava deitado. Que vida difícil. Aqui, no versículo 5, olha o que Jesus fala. Vendo a fé dele, disse, filho, os teus pecados estão perdoados. Ué, peraí, você entendeu Jesus aqui? Eu vou ler novamente. Versículo 5, olha na sua Bíblia aí. Disse-lhe, vendo a fé. Então, Jesus viu a fé. Se quem tem fé, repete comigo, quem tem fé tem milagres. Repete, quem tem fé tem milagres. Essa é a grande questão. Você tem fé? Vai haver milagres na sua vida. Jesus viu que eles tinham fé e disse ao paralítico, filho, os teus pecados estão perdoados. Mas peraí, o homem precisava andar e não perdão de pecados. Não é isso? Será que Jesus, o que Jesus quer dizer aqui? Até que, se você ver lá na frente, no versículo 6, eles ficaram meio confusos. Amado, olha, o que nós podemos entender com isso? A causa do problema desse homem, ele não nasceu aleijado. O problema desse homem era o pecado. O texto não fala qual pecado ele cometeu, mas Jesus deixou claro, os teus pecados estão perdoados. Devido a um pecado muito grave que ele teve no passado, em algum momento da sua vida, levou ele para a cama. Um pecado gravíssimo. Há pessoas que estão doentes, por falta de perdão, por talvez uma vida desregrada, por desobediência, por inúmeras situações. Não é a enfermidade foi gerada por causa daquilo. Você sabe, querido, que o câncer é gerado por causa de quê? Falta de perdão. Quem não sabe perdoar pode desenvolver um câncer. Então nós vemos que algumas doenças são produzidas pelo nosso organismo. Talvez você não nasceu desse jeito, mas seu organismo pode produzir. Uma falta de perdão pode produzir uma enfermidade, uma úlcera, um câncer, falta de perdão. Amado, libera perdão logo, resolve essa situação. Vai viver o novo do Senhor, você não merece sofrer, você não merece viver essa vida de miséria, você não merece essa vida, sem solução. Jesus está aqui, querido, abre o seu coração, deixa Deus fazer na sua vida. Jesus deixou muito claro, pecado, Eu podia ter falado de cara, da primeira vez, levanta e anda. Não, ele falou, os seus pecados estão perdoados. Pecado tem poder de causar dano nas pessoas. Então, lembrado que quando o homem pecou, o dano do pecado passou para toda a humanidade. Toda a humanidade recebeu o mesmo pecado. É o pecado hereditário que estava na atitude de Adão e de Eva. Pecado tem causa, gera dano. E quem perdoa pecado, ele pode curar, não é não? E quem cura pode perdoar pecado. Quem é essa pessoa que faz isso? Só Jesus. Jesus perdoa, ele tem autoridade para perdoar pecado e poder e autoridade para curar. E
Por outro lado, Jesus tem autoridade para curar e autoridade para perdoar pecado. Não importa a ótica, ele tem poder, tanto na cura como no perdão dos pecados. Quando nós aceitamos Jesus, o que acontece? Nossos pecados são perdoados. Ele nos perdoa. O único que pode perdoar pecado não é o pastor, não é o padre. Não é confessando o pecado para o padre que você vai receber o perdão. O perdão é quando você confessa para Deus. Quando você confessa para Deus, pode estar alguém próximo a você para ouvir essa confissão, não tem problema. Mas é Deus que escuta e perdoa o seu pecado. Tá? Pecado perdoado, pecado confessado. Pecado não perdoado, o pecado perpetua e continua na vida dela. Tá? Mas no versículo 6 aqui, nós vemos aqui, né, que os escribas ficaram malucos. Não entendeu o que eles falaram aqui no versículo 7. Só Deus pode perdoar pecados. Opa, olha que coisa interessante eles falaram aqui. Só Deus pode perdoar pecados. Se Jesus perdoou e curou, quem ele era? Quem era Jesus? Que curou e perdoou? Quem era? Era o próprio Deus. Eles tiveram a grande oportunidade da vida deles, esses escribas e fariseus, que viram o próprio Deus na frente deles. Se só Deus pode perdoar e se só Deus pode curar, quem era aquele homem? Não era o carpinteiro simples de Nazaré, era o Senhor Jesus, o Emanuel, o Rei da Glória estava ali. Oh, glória a Deus! O próprio Salvador. Irmãos, que coisa tremenda! Eles viram o próprio Salvador, eles viram o próprio Deus e não renderam a Ele, não prostraram aos seus pés, não o adoraram. Estava ali o autor e consumador da salvação deles. Talvez muitos deles que estavam naquele local não tiveram outra chance dessa e ficaram sem perdão. E ficaram sem os seus pecados perdoados. Meu Deus, que oportunidade. Não deixe passar essa chance na sua vida, filho. Não deixe passar essa oportunidade na sua vida. Somente Jesus tem poder para perdoar, né, o pecado. Jesus fala aqui, ó, né, que é mais fácil dizer, perdoado ou levanta seu leito. Ora, versículo 10, para que saibais que o Filho do Homem tem poder sobre a terra. Quem é o Filho do Homem? Isso é um título de Jesus. Filho do Homem, né? Isso mostra a natureza dele terrena, que ele é filho de Deus, natureza espiritual. Filho do homem, natureza terrenal, natureza terrena. Isso mostra que ele veio aqui na terra. Ele é filho do homem. Amém? Ele é filho do homem e filho de Deus. Aleluia! O Filho do Homem tem poder para perdoar os pecados. E ele fala para o paralítico, levanta, toma tua cama e vai para a tua casa. Olha que coisa tremenda. A cama que carregava ele, agora ele carrega a cama. Olha que coisa interessante, né? Quantos anos, o texto não fala, mas eu creio que muitos anos aquela cama teve que carregar ele. Sempre tinha que arrumar 4 pessoas para levá-lo em algum lugar. Muitos anos a cama era tudo na vida dele. Mas a partir de agora ele não precisava mais dela. Agora é você que vai carregar. Amém? Agora é você que tem autoridade. Agora é você que vai andar. Agora é você que leva essa cama que te acamou. Ah, uma coisa, leva essa cama que te acamou. Ela não tem mais poder para te prender. Agora você vai andar com essa cama e mostrar para todo mundo. Olha aqui, essa cama me segurou por vários anos, mas o Nazareno, o Filho do Homem, Jesus Cristo me curou. Ele falou para mim levantar e andar. Eu levantei e andei. Olha que coisa maravilhosa, irmão. Levanta e anda, sai desse lugar que te limita. Levanta e anda, saia dessa situação. Levanta e anda, saia desse problema. É um passo de fé. É passo de fé. Por que você acha que levantou? É só porque Jesus mandou? Não foi só por isso, não. Jesus falou, ele viu fé. Então eles andaram por fé. Andaram confiando em Deus, exercendo a fé.
Jesus pode fazer algo sem fé? Pode, mas ele quer fazer com a sua fé. Se você tem fé, Jesus fala para você, levanta e anda. Aleluia. Isso é algo maravilhoso. Isso é algo tremendo. E fala que esse homem aqui, ó, né? Então ele levantou, versículo 12, levantou e andou no mesmo instante. Pegou o leito dele, na vista de todos, ficaram admirados. E no finalzinho, o que eles falaram aqui? Jamais vimos coisa assim. Com certeza, só Jesus poderia fazer aquilo. Ninguém poderia fazer. Ninguém jamais poderia fazer aquilo, só Jesus. Amém? Que coisa tremenda, mano. Esse paralítico levantou e andou e foi curado. Jesus quer fazer isso com você. Eu quero concluir fazendo algumas aplicações nesse texto. A primeira aplicação é que o maior problema da humanidade, sabe qual que é? São os seus pecados. Não é a cadeira de roda, não é o balão de oxigênio, não é a muleta, não é o marca-passo. O maior problema da humanidade são os nossos pecados. E Jesus Cristo veio para resolver o maior problema. Quando ele morre na cruz, ele resolve o maior problema. Oh, glória a Deus. Você pode dar um glória a Deus aí, irmão. Ele resolveu o seu problema. O maior problema da humanidade, então. Né? Certa vez, tinha uma pessoa cega, um homem cego, né? Já de infância. Eles perguntam para Jesus, Jesus, quem pecou? É aquela pergunta que todo mundo faz. Foi o pai, foi a mãe, foi ele? Quando aconteceu tudo isso? E Jesus dá uma grande resposta, poderosa. Não foi ele nem o pai, mas ele está daquela maneira para a manifestação da glória de Deus. E aquele homem foi curado. As enfermidades, as doenças são para quê? Para a manifestação da glória de Deus. Ok? O maior problema da humanidade, então, são os pecados. E Jesus Cristo resolveu o maior problema. Pecado perdoado. O que acontece? Vida livre. Ele foi livre. Porque o pecado dele foi perdoado e Jesus tirou toda aquela doença. Amém? Pecado dá legalidade para a enfermidade. Escuta que eu vou repetir mais uma vez para você prestar atenção. Pecado dá legalidade para doenças e enfermidade. Olha a situação, né? E as doenças não nos impedem de sermos curados. Qual que era a limitação que impediu esse paralítico de Cafarnaum ser curado? Qual que era? Irmãos, não existe limitação. Ele tinha um problema, tá? Nada vai impedir o agir de Deus. Nada vai impedir a cura e o milagre do Senhor em nossas vidas. Amém? Creia nisso. Ah, mas está difícil, eu sou o último, eu não tenho dinheiro, eu moro longe. É desculpa. Nada vai impedir a sua cura e o seu milagre. Tome posse. Eu profetizo sobre a sua vida que você vai ser curado para a glória do Senhor. Recebe a sua cura. Ser curado agora dessa enfermidade, desse mal, dessa doença, em nome de Jesus. Toma posse, querido. Você recebeu. Você crê nisso? Creia. Deus fez na sua vida agora. Aleluia. E, finalizando, eu quero dizer também que a admiração por um milagre pode ser passageira, mas a salvação é eterna. Com certeza esqueceram lá na frente desse homem. E Jesus é tão maravilhoso que fala, escreve que vão esquecer. Essa história está no livro de Mateus, está aqui em Marcos e está em Lucas. Os três evangelistas falaram a mesma história, porque essa história é muito importante e deveria ser escrita para não esquecer. Amém? Esse homem foi curado. Alguns esqueceram lá na frente que ele foi curado, mas a salvação é eterna. Quem não for curado, porque Deus não quis ou não chegou o tempo, lembra que a sua salvação, ela é eterna. No céu, ninguém precisa de cura. A cura é aqui na terra.
No céu, nós só precisamos de Jesus. No céu não entra doente e não terá doentes. Amém? Não terá cura, não terá milagre, não terá paralítico, não terá cego, não terá nada. O céu, todo mundo é sadio, porque o nosso Deus é assim. Amém? E nós seremos transformados para a glória do Senhor. Amém, amado? Quero encerrar então dizendo sobre você, querido, tome posse, tenha fé. Se você conhece alguém que está precisando de ajuda, ombreie com ele, vai na casa dele, traz ele na cama, traz ele para a igreja, traz ele para a célula, traz arrastado, porque um paralítico, que força ele tem de andar? Ele só tem vontade. Mas se alguém não pegar na mão dele, se alguém não conduzi-lo a Jesus, ele vai ficar naquela cama a vida inteira. Você conhece alguém? Leve ele até Jesus. Leve ele até seu pastor. Ou chame seu pastor para fazer uma visita na casa dele e orar por ele. E creia que Deus vai operar um milagre. Amém? Querido, é tempo. Estou à sua disposição. Você conhece alguém que precisa de uma oração, de uma imposição de mão, de ser ungido com óleo para ser curado? Deus vai fazer. Abra seu coração. Amém? Que comece um tempo novo na sua vida de muita fé, de muita graça, de muita unção. Vamos orar? Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, damos graça por essa palavra e crendo no milagre que Tu vais fazer. Visita agora, Pai, esse irmão e essa irmã que está com essa enfermidade. Meu Deus, que Tu venha agora encontrar nesse coração fé, como o Senhor encontrou nesse paralítico. Meu Deus, olha para esse coração, Pai. Que Tu venha, ó Deus, visualizar uma fé para ser curado. Que Tu venhas visualizar uma fé para ser salvo. Meu Deus e meu Pai, faz uma obra. Só o Senhor. Eu declaro a cura e o milagre para a glória do Senhor. Assim o abençoo em nome de Jesus. Tome posse da sua cura, tome posse do seu milagre. É Deus na sua vida. Deus abençoe, receba essa palavra, compartilhe com alguém, porque Deus vai fazer na vida dele também, como fez na sua agora. Deus abençoe. Em nome de Jesus.